Vamos lá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula falando agora sobre a dinâmica demográfica mundial. Então, para a gente poder associar essa questão da dinâmica demográfica, é só para a gente poder ficar atento ao conceito, né, de demográfico básico. Conceito demográfico básico significa analisar a dimensão, né, de como está espalhado a quantidade de habitantes pelo mundo afora, né? A gente fala isso sobre densidade demográfica, que é o que mede a quantidade de pessoas presentes em determinado território, ok? Então isso aí é feito por quilômetro quadrado. A gente tem esse objetivo de fazer esse levantamento até mesmo para poder saber empregar os recursos públicos, né? Com relação a emprego de recursos na área da saúde, na área da educação, implantação de escolas, né? Implantação de hospitais. Então, tudo isso é feito em cima desse conceito demográfico. Mas como a gente está falando da dinâmica demográfica mundial, a gente começa a perceber outros conceitos que nos levam a fazer esse apontamento, essa dimensão sobre como a população mundial vem se comportando ao longo dos anos, né? Então, assim, dentro desse crescimento, né, dessa questão da demografia, a gente fala sobre taxa de natalidade, mortalidade, fecundidade e expectativa de vida, tá? Esse aqui é o slide que vai falar para vocês sobre esses tópicos aí. Então, olha só, taxa de natalidade. Para cada 1.000 habitantes é a quantidade de nascidos, né, que a gente tem em uma determinada região. Então, natalidade, a gente fala sobre nascimento. Taxa de mortalidade também significa para cada grupo de 1.000 a quantidade de mortos para aquele determinado local, né? Então, se a gente tem uma taxa de natalidade mais elevada do que a taxa de mortalidade, isso para a gente significa um crescimento da população, tá? Se a gente tem uma baixa taxa de natalidade e uma elevada taxa de mortalidade, significa que a nossa população pode estar encolhendo. Nós temos aí uma diminuição no quantitativo da população. O crescimento vegetativo ou crescimento natural está relacionado a essas duas taxas, de mortalidade e de natalidade. Taxa de fecundidade, isso daí já implica, né, na questão que a gente tem, eu vou falar isso mais à frente um pouquinho, na questão da mulher estar inserida no mercado de trabalho hoje em dia. Então, assim, nós temos uma diminuição na taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres, ou a família, numa forma geral, né, vem planejando uma quantidade de filhos menor do que em décadas passadas. Então, assim, nós temos também uma diminuição na taxa de fecundidade. E o crescimento populacional pode ser impactado também pela questão das migrações, tá? Então, a gente tem aí o deslocamento da população entre países que acabam elevando o número dessa população e por aí vai, né? Então, pessoal, olha só. Quando a gente fala, né, de questão das fases da transição demográfica, a gente vai dividir ela por 4 fases, tá? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase. Essa imagem que estou colocando para vocês fala especificamente da primeira fase da transição demográfica, que ela ocorre quando há uma elevada taxa de natalidade e uma também elevada taxa de mortalidade, tá? As duas estão muito altas. As sociedades, nesses casos, contam com baixo desenvolvimento social. Vocês estão vendo aí que é um casebre paupérrimo, né? De pau a pique. Vocês veem que é uma esteira de bambu trançado com barro, né? Prensado de um lado e de outro, né? Por dentro e por fora. Então, assim, nesse caso, está faltando ali recursos na área da saúde, não há instruções sobre questão de educação, de escolaridade. Então, assim, essa primeira fase foi muito marcante e ela é geralmente associada em países subdesenvolvidos, né? A gente pode ver aí alguns países até mesmo aqui da América Latina, países africanos, né? Alguns asiáticos também ainda estão seguindo essa fase aí, né, da transição demográfica, porque é uma fase, digamos assim, de atraso, né? A segunda fase, né, da transição demográfica, a gente já pega aí uma questão da migração,
né, do campo para a cidade. A gente vê que nessa fase há uma explosão demográfica, ou seja, assim, um crescimento acentuado de população em um curto período. A população da cidade cresce muito rápido, né? A taxa de natalidade ela pode até se manter elevada, mas a taxa de mortalidade entra em declínio. Por que isso acontece? Na cidade tem-se mais acesso à área da saúde, né? Então, se tem um posto de saúde, se tem um hospital, então a população acaba se tratando um pouco melhor do que no campo. Então, quando houve essa migração do campo para a cidade, a gente tem essa questão, né, da busca por uma fase de qualidade de vida, né, de saúde melhor. Isso foi marcado na segunda fase. Na terceira fase, nós começamos a falar do êxodo rural. O que significou o êxodo rural? A gente teve um processo de mecanização do campo, né? E quando aconteceu, né, essa questão das máquinas, quando ocorreram a chegada das máquinas no campo, a população rural se viu desempregada, porque as máquinas começaram a executar o papel desses trabalhadores da área rural. E digamos assim, em números, né, dá para ver uma grande quantidade de massa aí de trabalhadores, né, se deslocando. Em números, uma fazenda, vamos supor aí uma ideia, né, só para ter uma ideia de logística, 600 operários para trabalhar numa fazenda de corte de cana, né, de cana-de-açúcar. Esses 600 operários, se um fazendeiro comprar algumas máquinas, né, uma colheitadeira, um trator e um caminhão, ele só precisa de 4 a 5 funcionários para dar um suporte a essas máquinas, e aqueles outros 590, né, 590, 595, ele pode mandar embora. Ele não vê mais necessidade para aquela quantidade toda, aquele quantitativo todo de boias frias, né, que trabalhavam para ele. Então o êxodo rural marcou a terceira fase, né? E essa terceira fase veio também puxando outra questão que se emenda na quarta fase, tá? Que é a questão da mulher, né, se preparando para o mercado de trabalho. Hoje em dia, né, cada vez mais se vê necessário a questão da mulher colaborar com o rendimento familiar. Muitas são independentes, moram sozinhas ou são mães solteiras. Então a mulher hoje em dia ela busca, né, uma qualificação profissional diferente daquela mulher dos anos 60, 70, 80, que tinha simplesmente a ambição de serem donas de casa, né, de cuidar da família, o marido trabalhando fora, ganhando bem ou mal, conseguia dar uma boa qualidade de vida para seus familiares, né, sustentar com dignidade. Hoje em dia isso não é mais possível, né? Muito difícil você pegar uma família em que somente o salário do marido, sendo ele o provedor, seja suficiente para dar um bom conforto à sua família. Então, assim, houve a necessidade da mulher se lançar ao mercado de trabalho, se qualificar, e para isso vai se passando o tempo. 4 anos de faculdade, mais 2 anos de pós, mais 3 de mestrado, mais 3 de doutorado, e quando se vê a mulher está chegando numa fase de maturidade, onde quando ela tenta ser mãe, né, quando ela parte para esse projeto de família, né, de constituir a sua família tendo filhos, ela se vê impedida de passar muitas das vezes de um filho, né? Até porque ela já está começando a chegar na casa dos 40 anos e tudo mais. Então isso se torna mais difícil, né? Por questões biológicas, dela conseguir, né, ter mais de um filho. Então, assim, a família, num contexto mundial, as famílias estão diminuindo, elas estão encolhendo. Isso, logicamente, tem um impacto direto, tanto que a gente pode observar, até mesmo na apostila de vocês, está falando aí sobre inversões de pirâmides etárias, tá? Então, assim, a população mundial continua crescendo? Sim, ela continua crescendo. Só que o que está acontecendo agora? Ela está num crescimento mais lento, né? A gente tem uma desaceleração nessa questão do crescimento populacional, ok? Então, pessoal, tendo feito esse resumo para vocês, né, vocês já estão prontos para fazer o exercício da página 112 e 113, ok? Eu vou deixar para vocês agora e até a próxima aula.